Bom dia, tudo bom? Eu postei na Japan Soul, que é um grupo no Facebook pra galera que curte essas coisas meio nipônicas, assim. E eu também deixei em aberto no último vídeo dessa série, pedindo pra vocês fazerem perguntas pra eu responder. E esse vídeo eu vou estar respondendo perguntas que eu recebi sobre o intercâmbio. Primeiro eu vou responder as perguntas do Marcos Martins, que são essas aqui. São muitas coisas, então eu vou separar em itens. Ok, primeira coisa. Ele perguntou se... por eu ter descendência japonesa, isso facilita pelo Rotary. Eu não tenho descendência japonesa, tenho descendência italiana, mas não tem nada a ver. Nem uma gota de sangue japonês na minha família. E mesmo se eu tivesse, isso não facilita pelo Rotary. E aí, em seguida ele me perguntou se o intercâmbio do Rotary foi minha primeira opção de intercâmbio, e sim, foi. Eu vejo muita vantagem no intercâmbio do Rotary. Ao mesmo tempo que você tá indo pra algum país, pra algum lugar, dentro dos disponíveis, tem alguém de algum outro lugar do mundo indo pra sua casa. No ano passado, a minha irmã foi pro México e veio uma taiwanesa pra minha casa. Eu fiquei com ela um ano. E esse ano, agora que eu tô no Japão, tem uma japonesa lá em casa com a minha irmã e com a minha família. E isso é muito legal, tanto pra eles quanto pra eu, que obviamente tô aqui. Explicando um pouquinho sobre o intercâmbio do Rotary, os programas de intercâmbio mais baratos que tem. Porque, tipo, ao mesmo tempo que você vai, alguém tá vindo, né? Então, isso acaba barateando. Isso, parece que as host families que estão nesse intercâmbio, elas sabem como que funcionam as coisas, elas entendem bastante o programa e elas vão te tratar bem, tipo, num grande geral, assim. Então facilita muito e é um programa que, pelo menos comigo e com as pessoas que participaram no meu distrito e com as pessoas que eu conheço, o Rotary acolhe muito bem. Uma coisa que o Rotary tem, que eu acho máximo, o blazer do intercâmbio. As pessoas, tipo, os intercambiários, a gente coleciona bottoms e pins de várias pessoas, de vários intercambiários, de vários lugares que a gente passou durante o intercâmbio. E isso é muito legal, é uma coisa que você guarda pela vida inteira. Eu conheço gente que fez intercâmbio há 20 anos e ainda tem o blazer deles. A próxima coisa que ele perguntou é que se eu sempre quis vir aqui pro Japão. E eu não diria sempre, mas desde que a ideia de intercâmbio começou a vir na minha cabeça, eu sempre me visualizei aqui, porque sempre foi uma cultura, um jeito de vida que eu sempre me identifiquei muito, sempre achei muito interessante, sempre quis conhecer mais. A próxima pergunta que tá inclusa é se eles me trataram bem quando eu cheguei aqui. Eu não sei se foi sorte, porque muita gente fala que japonês é super, tipo, shy, super introvertido. E não aconteceu isso comigo na minha família é incrível, eu tenho um irmãozinho, uma irmãzinha. Eles são perfeitos, eles são, tipo, eles me ensinam muito, minha mãe também me ensina muito, ela é muito, tipo, outgoing, assim. Quando eu planejei a fazer intercâmbio, continuo aqui nas perguntas dele. Então, acho que há uns 5 anos eu comecei, tipo, eu tinha uns 10, 11 anos, eu comecei a ter essa ideia na minha cabeça. E como eu disse, que tipo, desde que essa ideia começou a crescer, eu sempre quis ir ao Japão. Há 4 anos eu comecei a estudar sobre como vir pra cá, tudo mais, fiz algumas aulas de japonês. E sempre preparei muito pra vir pra cá. Ele também perguntou se eu tenho planos pra ficar aqui no Japão depois do intercâmbio. Quando trabalhar aqui, quando fazer uma faculdade aqui, eu ainda não tô pensando nessas coisas. Eu ainda tô lá... Minha escola nem começou ainda, estamos nesse ponto ainda. Depois eu vejo essa. O Nicolas e Juliana perguntaram quanto custa pra fazer um intercâmbio. E bom, depende muito da empresa, depende muito do país, do tipo de seguro que você tem que pegar, de tudo isso. Não dá pra falar um preço fixo de forma alguma. Eu acho que eu não consigo responder a pergunta de vocês. Desculpa. Pelo Rotary, tipo, você tem que pagar passagem de avião, essas coisas assim, as viagens que você faz durante o intercâmbio, estudando, fica na sua conta. E visto, essas coisas também, acaba que você que vai pagar. Mas o Rotary também tem o programa do Jovem Embaixador, que é para as pessoas, para os adolescentes, né, jovens de 16 a 18 anos, mais ou menos, que são de escola pública e não teriam condições de pagar esse intercâmbio e tudo mais, onde essas pessoas fazem uma prova, obviamente, muito mais concorrida, mas onde tudo é pago pelo Rotary. Esse programa só é oferecido para as pessoas de renda mais baixa, que estudam em escola pública ou tem bolsa em particular, e que, tipo, correm atrás bastante disso, tem que se mostrar, tipo, uma pessoa mais proativa, essas coisas assim. É bem legal esse programa que o Rotary faz, eu acho que é importante, muda a vida de muita gente, eu acho muito máximo. O Igor, a Cherry Pie e o Iae Fake perguntaram se eu falo japonês ou se eu já fiz alguma aula, essas coisas assim. Eu tô planejando e tô com essa ideia de vir pra cá faz um bom tempo já, faz uns 4 anos. E eu já fiz aula de japonês desde que eu tava no
no 9º ano. Já tá aí 4 anos de aula, só que só 2 desses anos foram com professor e tudo mais. Os outros 2 foi por conta, foi bem quando dá eu estudo, e por isso eu acho que eu não consegui estudar tanto, mas com os 2 anos e mesmo estudando sozinha, eu já tinha uma base pra falar bem quando eu cheguei aqui, tipo, pra sobreviver, digamos assim. O Marx e o Kenner, não sei se pronunciei certo, eles querem saber sobre o fuso horário, porque é 12 horas, assim, né? Então é um pouquinho complicado. Bom, eu tive um jet lag incrível, eu dormi muito tempo, tipo, no primeiro dia eu dormi 17 horas seguidas, no outro eu dormi 14, aí no outro eu comecei a dormir que nem uma pessoa normal, quase. Aí depois estabilizou. Mas no começo foi foda, eu cheguei aqui, tipo, morrendo. Mas agora já tá tudo bem, eu acho que demorei uns 5 dias pra acostumar. O Klaus, ele quer saber essas coisas aqui, e eu resumi alguns itens também. Ele quer saber se eu tive medo da minha host family na hora que eu cheguei, e não, porque eu já tinha conversado com eles antes, a gente tem contato com eles antes de chegar aqui. Eu já sabia membros da família, já sabia como eles eram, e a minha host family sempre foi muito amigável comigo, mesmo por mensagem lá do Brasil. Sempre foi isso muito ok, eles sempre foram muito firmesos desde que a gente começou a conversar. Se eu conversei em japonês, só que eu cheguei aqui com minha host family, com o pessoal do Rotary. No geral, sim. Meus irmãos, eles não falam inglês, então, tipo, eu não consigo falar com eles. Minha mãe fala um pouquinho. Então, tipo, quando... Eu sempre falo japonês com eles, mas quando eu não entendo alguma coisinha, aí eu viro, tipo... Ego de tanana wa nani. Aí eles me falam e fica, tipo, tudo cheirosinho e tudo certo. E os preços, isso é muito importante. Apesar do dinheiro aqui ser muito barato, digamos assim, meio de transação, o custo de vida aqui é caro, então é como se não fosse. Bom, eu acho que de menos é só. Se você tiver mais perguntas, pode deixar aqui, ideias pra coisas. Qualquer coisa que você quiser, eu leio tudo. Mais pra frente eu quero fazer algum outro respondendo perguntas. E eu queria agradecer ao povo da Japan Soul por me dar apoio. Quando eu postei meu videozinho lá, vocês são incríveis. Continuem sendo incríveis. E caso seja a sua primeira vez aqui no canal, eu não faço nada profissional, não faço nada com datas e nada disso, eu só posto que eu tô afim. Então, bem-vindo, espero que você goste dessa bagunça que eu tô fazendo aqui. E acho que é só, considere se inscrever porque isso é muito legal pra mim. E é isso, um beijo, até o próximo vídeo. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity.